Oi, gente, vamos lá, vamos chegar aqui na nossa aula de matemática. Que bom que vocês estão aqui. Boa tarde, professores, sejam bem-vindos. Vamos continuar com a nossa aula da sequência 4, falando sobre os triângulos e as semelhanças de triângulos, tá certo? Eu sou a professora Viviane e vou conduzir essa aula aqui na companhia do professor Osmar. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui no nono ano do ensino fundamental. Vou acompanhar o chat, as interações de vocês. Já deixo boa tarde aqui para a professora Bianca. Tá com a galera lá da Escola Mário de Toledo Moraes, lá da cidade de Caieiras. Dando um anúncio aí para o pessoal, não deixem de realizar as atividades aqui no Centro de Mídias. Concordamos, Bianca. Dá uma luz aí para o pessoal. Professor Eduardo também, abraço lá para o pessoal do nono ano lá da Escola Ondina, tá lá com o professor Eduardo. Vou acompanhar o chat, como eu já disse, as interações de vocês. Mandem aqueles recados, aqueles comentários e as respostas dos nossos alunos. Nome da cidade e a escola facilita bastante. É isso aí, Vivi. Então, bora! Antes de começar, eu também quero mandar um abraço aqui para o aluno Luiz Gustavo Arrilaro da Silva. Ele está acostumado a ganhar aí medalhas nas Olimpíadas, ele é um aluno que está curtindo nossa aula, né? Ele é aluno da professora Liliane, da Escola Maria do Carmo de Godói de Ramos, lá de Serra Negra. Ele tem discutido algumas tarefas comigo, muito obrigada por compartilhar. E você também, se quiser compartilhar a tarefa aqui com a gente, vocês podem me encontrar lá no Instagram, @vempramate, tá bom? Eu vou ficar contente de comentar as tarefas de vocês. Falando em tarefas, vocês têm até o dia 15 para fazer todas as tarefas aí do aplicativo, tá bom? Falta pouco aí para a gente terminar o bimestre. Bem, a gente está falando então da sequência de atividades 4. Basicamente, a gente vai falar sobre triângulos semelhantes e falar um pouquinho do teorema de Tales, né? A gente vai estudar as semelhanças de triângulo pela análise da nossa representação do teorema de Tales, tá certo? E ontem nós falamos um pouquinho, né? O que é um triângulo, o que ele precisa, quais as condições que ele precisa para ser semelhante. E aí a gente definiu algumas coisas, né? A gente diz o seguinte, que dois triângulos ou mais são semelhantes quando eles tiverem a mesma forma, quando os ângulos correspondentes, né, forem congruentes, ou seja, tem que ter as mesmas medidas e cada ladinho é proporcional ao seu correspondente no outro, tá certo? Então, quando você pega um triângulo, amplia ou reduz na mesma proporção, você está tendo aí triângulos semelhantes. Proporção quer dizer quantas vezes, né, você está aumentando ou não um lado, que seja, tá bom? E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho. Nós, além de falarmos sobre isso, a gente vai fazer uma atividade de investigação. O que acontece, será, com o perímetro e o que acontece com a área do triângulo quando a gente mexer no lado proporcionalmente. Então, vamos fazer, em primeiro momento, uma atividade investigativa. No Aprender Sempre de vocês, tem essa atividade por meio de cálculos e hoje eu trouxe uma proposta para a gente ver primeiramente geometricamente, tá bom? E aí, antes que vocês perguntem da habilidade, a gente vai falar aí sobre a habilidade 0912, tá certo? E antes também de começar a aula, eu quero fazer uma correção da aula de ontem. Porque ontem vocês ficaram tão eufóricos aí na discussão da habilidade que eu cometi um erro, um professor corrigiu e a gente não viu no chat. Então, eu disse para vocês ontem, né, que o polígono de 12 lados chamava icosaedro. Tá errado, totalmente errado, tá certo? Então, ó, nono ano, o polígono que tem 12 lados é chamado de dodecágono, tá bom? O icoságono, ele tem 20 lados, tá certo? Mas o de ontem, que a gente colocou aqui na imagem, ele tinha 12 lados, dodecágono, tá bom? Tá aí feita a nossa correção. Então, vamos para a aula, olha aqui, ó. Nosso objetivo hoje é investigar as relações entre as medidas do perímetro. O que é o perímetro? É o contorno da figura, tá certo? É a soma dos lados, a gente pode dizer isso, tá? E também da área. O que é a área? É a região interna. Existe uma expressão algébrica que a gente chama de fórmula que permite o cálculo dessa área desse triângulo. Daqui um pouco a gente coloca, tá? De triângulos, no caso, semelhantes. O que são triângulos semelhantes? São triângulos que têm ângulos congruentes e lados proporcionais. E a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? É o
quantas vezes você está aumentando ou diminuindo um triângulo original para ter outro semelhante a ele, tá bom? Então, olha aí, quanta coisa a gente precisa saber para poder resolver, né, as questões da nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui para vocês, ó, no próximo slide, essa denotação. Bom, ó, triângulos semelhantes têm ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais, ou seja, um é a redução ou ampliação do outro. Foi o que a gente decidiu ontem, né? Bom, a outra coisa que a gente tem que saber, ó, razão de semelhança é a comparação entre as medidas dos lados do triângulo. Esse número indica quantas vezes um é maior que o outro. Tá certo? Sempre que você compara, faz essa divisão, você vai ter um número que vai dizer para você quanto esse triângulo original foi aumentado ou reduzido, tá bom? E a outra coisa que a gente vai precisar é o que é o perímetro, né? É a medida do contorno ou a soma de todos os lados. E também a área. Eu coloquei a fórmula aí, né? Eu escrevi com palavras de como a gente calcula a área do triângulo, ó. Para calcular a área do triângulo, a gente pega a metade da base vezes a altura. Pega a base, que é o que está do lado de baixo, no chão, né? Multiplica pela altura e depois divide por 2, a gente vai ter a área, tá certo? Mas a área mesmo é a região interna. Eu vou deixar essa telinha mais um pouco para quem quiser tirar um print e depois anotar isso no caderno. Isso é importante, tá bom, pessoal? Vamos deixar aí. Vamos então passar para a próxima. Ó, nós vamos fazer uma representação geométrica, tá? Vou trocar aqui a tela. Bom, vamos verificar geometricamente, lembrando que no Aprender Sempre de vocês, vocês têm essa atividade com cálculos, tá? Daqui a pouco a gente vai para ela. Mas a princípio vamos só observar o que acontece, ó. O que acontece com o perímetro e a área de um triângulo quando ampliamos o seu lado 2 vezes. Então, eu tenho esse triangulinho original, eu vou chamar cada lado desse de 1, tá? Uma unidade, beleza? O que vai acontecer se eu dobrar, ó, se eu fizer um triângulo maior aí com a razão de semelhança 2, ou seja, o dobro do original. Então, veja, ó, se eu preencher aqui, contando os ladinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, o perímetro passa para 6. Então, de novo, ó, se você ampliar, né, o triângulo aí em 2 unidades ou aumentar o dobro, o que acontece com o perímetro? Ó, eu tinha 1, 2, 3, ficou, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a área, o que acontece? Ó, se a gente considerar cada triangulinho desse uma unidade de área, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4. 4 unidades de área. Eu escrevi assim para vocês, ó. O que acontece com o perímetro e com a área? O perímetro também dobra, né? Se o perímetro original era 3, quando eu dobrei ele passou para 6. E a área aumentou 4 vezes. A área era 1, né? E ficou 1, 2, 3, 4. Portanto, dobrando o lado, a gente dobra o perímetro. Só que a área, ela sofre um aumento de 4 vezes, certo? Vamos para o próximo? E o que acontece se a gente triplicar o lado? Olha aí, ó, eu tenho esse triangulinho original e eu vou fazer 3 vezes ele, tá certo? Eu estou ampliando com uma razão de semelhança 3. O que é isso? Eu estou aumentando 3 vezes cada lado. Então, eu vou preencher, ó, cada ladinho desse. Veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, o perímetro anterior era o perímetro desse pequenininho, certo? Que tinha 3. Agora, a gente vai ter 9. Então, ó, eu ampliei 3 vezes, ficou 3 vezes 3. Então, o perímetro, ele também triplica, tá certo? Vamos ver o que acontece com a área, ó. Considerando que um desse vale 1 unidade de área. Então, vamos contar quanto ficou a área, tá certo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, ó, a gente conclui o seguinte: quando a gente triplica o tamanho dos lados, a gente também triplica o tamanho do perímetro. Só que a área, ela aumentou 9 vezes. Vamos ver se a gente consegue alguma relação. Vamos fazer de novo, só que agora para 4, tá certo? O que acontece, então,
quando esta figura original, ela é ampliada 4 vezes. Eu estou aumentando o ladinho em 4 vezes, olha lá, ó, nossos triângulos. Eu estou colocando as unidades só para vocês enxergarem geometricamente o que está acontecendo. E aí a gente conta de novo, né, para ver o que aconteceu. Bom, vamos contar daqui, ó. 1, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro que era 3 virou 12, né? Ele foi multiplicado por 4. E vamos ver, então, o que acontece com a área, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, olha lá, ó. Quando a gente quadriplica o lado, o perímetro também fica quadriplicado. Só que a área aumentou 16 vezes. Será que agora vocês conseguem responder uma pergunta? Ó, o que vai acontecer se a gente fizer 5 vezes esse lado, tá? Que é a nossa próxima pergunta aí, ó. O que acontece com o perímetro e a área do triângulo se ampliarmos os lados 5 vezes? Eu vou fazer o original aí. Eu vou dar um tempo para vocês dizerem para a gente se vocês conseguiram alguma conclusão aí com essa representação geométrica, tá certo? E aí vocês contem aqui para o professor Osmar o que aconteceu aí com o perímetro e com a área quando a gente ampliar 5 vezes. Espero. Oi, bebê, retornamos aqui com as interações. Abraço ao professor Roberto, lá da Escola do Programa de Ensino Integral Haroldo Guimarães Bastos, lá em Macedônia, aqui com a gente e com as turmas dele. Valeu, Roberto, obrigado. Professor Luiz Carlos também está com a turma dele. Perímetro aumenta 5 vezes e a área 25. Professora Dulcineia está com o pessoal lá do 9A, lá da Escola Estélio. Acho que é isso. Birigui, aqui em São Paulo, capital não, né? Interior. Birigui. O perímetro irá aumentar 5 vezes e a área aumentará 25. Pessoal lá do 9A, da Escola Estélio, lá em Birigui. Professora Érica está com o pessoal da Escola Eduardo Souza Porto, Fernão. A Vitória Santana, perímetro vai aumentar 5 vezes e a área 25. Professora Érica, pessoal sempre aqui com a gente também. De maneira geral é isso, Vivi. 5 vezes a área e 5 vezes o perímetro e 25 vezes a área, quase unanimidade aqui. Vamos voltar aqui, então, eu estava tentando fazer uma relação aqui para vocês, mas eu já volto nela. Então, o que a gente fez? Pegou um triangulinho
que eu tô chamando de uma unidade, é esse daqui, tá certo? Uma unidade tanto de lado, cada lado eu tô medindo 1, e a área eu tô chamando o triângulo todo de unidade de área também, tá certo? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô ampliando 5 vezes o lado, tá certo? Proporcionalmente. Então, eu tô fazendo isso com todos os lados. Então, vamos preencher aí, ó, coloquei 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Vou fazer 5 em cada lado aí, tá certo? Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá certo? Então, o que que aconteceu com o perímetro? O perímetro anterior, ele era 3, né? O perímetro do pequenininho. Quando eu multipliquei por 5, esse perímetro virou 15, tá certo? Então, ele também aumentou 5 vezes. Aumentando o lado, a gente aumenta o perímetro na mesma proporção. Então, quando a gente aumentou 2 vezes, o perímetro aumentou 2, não é isso? Quando a gente multiplicou por 3, o perímetro também multiplicou por 3. Quando a gente quadriplicou o lado, o perímetro também. Então, a razão de semelhança, ela se mantém quando a gente olha para os perímetros. Mas não acontece o mesmo com a área, tá certo? Vamos contar a área agora, ó. Preenchendo aqui todos, cada triangulinho vai ser uma unidade de área. Então, vamos lá, vamos contar aqui, né? Vamos ver se eu consigo contar tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, o perímetro, ele também foi aumentado em 5 vezes, só que a área foi para 25. Então, o que que acontece? Tem uma relação aí, eu espero que vocês tenham percebido. Então, sempre a área vai ser elevada ao quadrado, esse aumento aí. A razão de semelhança, quando a gente compara as áreas, é sempre elevada ao quadrado. Ó, vamos lá. Quando você aumentou o perímetro não, né? O lado, vou pôr L aqui, L em 2 vezes, a nossa área ficou 4 vezes maior, né? Quando você multiplicou por 3 o perímetro ou o lado, a nossa área foi aumentada em 9 vezes. Eu tô falando do aumento, tá? Quando você fez o lado ou o perímetro 4 vezes maior, a área foi para 16. Quando você fez um perímetro 5 vezes maior, a área foi para 25. Estes números da área têm uma relação com a nossa razão de semelhança, com o nosso aumento. E é verdade, viu? O professor Silvio, ele faz essa relação. O lado amplia K, perímetro amplia K e a área ampliará K elevado ao quadrado. Isso. Literalizando, né? Valeu, Silvio. Muito bem. Então, esta razão aí, ela aumenta, no caso da área, elevado ao quadrado, sempre. E detalhe, como a matemática é linda, isso não serve só para triângulo, tá? Qualquer polígono que você fizer isso, se você fizer aumento proporcionalmente, a área vai ser sempre, esse aumento vai ser sempre elevado ao quadrado no caso da área, inclusive para a circunferência, tá bom? Se você dobrar o raio, a área, né, desse círculo, ela também vai ser ampliada em 4 vezes, né? Se você triplicar, vai ser ampliada 9 vezes, tá certo? A apostila de vocês, aí o Aprender Sempre, né, tem aí uma atividade, mas antes eu vou colocar aqui na telinha, por favor, esta conclusão para vocês, ó. A razão de semelhança, as razões de semelhança são iguais quando comparamos lados e perímetros, tá certo? Se o lado aumenta, o perímetro também aumenta igualmente, tá certo? Ou reduz igualmente. Só que no caso da área, quando a gente fala da área, ela fica sempre elevada ao quadrado. Tá certo? Eu vou deixar aí para vocês tirarem um print, enquanto vocês preparam aí, nós vamos tentar fazer juntos uma atividade do Aprender Sempre. Nós vamos começar hoje e nós vamos terminar amanhã, tá? Porque é uma atividade de investigação um pouquinho longa e a gente vai precisar dessa conclusão que tá aí na telinha, tá bom? Então vamos lá? Na página 102 tem esse exercício aí de vocês, é o volume 2. Eu dei uma modificada aí no desenho de vocês, na figura de vocês aí tá todo mundo do mesmo tamanho, tá? E aí eu coloquei essa figura um pouquinho adaptada aí. Bom, vamos procurar quem é o triângulo original, ó. O triângulo original é este A, tá? Como eu sei que ele é original? Porque ele não tem essa linhazinha, ó. Todos os outros têm essa linhazinha. Quer dizer que eles estão sendo proporcionais aí ao triângulo inicial, que é este A, tá certo? Então, o que está acontecendo nesse exercício? Ó, nós estamos fazendo algumas semelhanças com o triângulo A.
Um a gente está aumentando e outros a gente está diminuindo, algumas vezes, tá certo? Então, nós vamos fazer o exercício comparando 2 a 2. Aí na apostila tem vários, né? Nós vamos fazer no caso do A e do D, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês porque eles têm mais cálculo. Nós vamos começar hoje e nós vamos terminar amanhã, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos avaliar só o triângulo A e o triângulo D, tá bom? Façam aí no caderninho de vocês. Ele quer saber, a primeira pergunta, qual é a razão de semelhança? Vamos colocar nesta ordem aqui, eu não coloquei, mas entre D e A, tá bom? Primeiro eu quero saber, coloca para você fazer o cálculo, o D pelo A, beleza? Eu quero saber qual é a razão de semelhança, qual é o perímetro do A, qual é o perímetro do D e a razão entre os perímetros. Vamos ver se a gente consegue chegar à mesma conclusão geométrica. Vocês vão ter 3 minutos aí para dizer isso pra gente, tá certo? Já volto. Oi, Vi, colhi algumas respostas aqui. Antes, porém, um abraço para o professor Luciano, lá da Escola Estadual Haroldo de Azevedo, lá na Leste 4, aqui com a gente, acompanhando as nossas aulas. Obrigado, Luciano. Também professor Sérgio, lá da Escola Orlando, lá no Parque do Carmo, pertinho de casa. Obrigado pela presença também, Sérgio. Professora Sandra, lá da Escola Estadual Hugon. Acho que eu li correto, tá? Perímetro da D, 18, perímetro da 12 e a razão K, 1,5, 1,5 também. Professor Daniel está com o pessoal lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Hermínia, lá de Jacareí, tá? Daniel mandando essa resposta do pessoal. A, perímetro igual a 12, D, 18 e a razão de semelhança 1,5 também, Viviane. Então, vamos conferir? Veja, a gente já sabe que os triângulos são semelhantes. Se a gente quisesse fazer uma atividade de prova, basta comparar 2 lados correspondentes, tá certo? Então, quaisquer 2 lados correspondentes que você dividir, tem que dar sempre igual. Então, você poderia ter dividido quaisquer 2 lados, tá bom? Aqui do jeito que tá, ficaria mais fácil se você fizesse o 6 pelo 4, tá certo? Porque são números inteiros mais fáceis de resolver. Mas você poderia ter colocado, ó, 7,5 por 5, maior com maior, médio com médio, menor com menor. De qualquer maneira, se você dividiu de cima pelo de baixo, vai dar sempre 1,5. Então, a razão de semelhança é 1,5. É só você pensar que o 7,5 é 1,5 maior que o 5, né? O 6 é 1 vez maior que o 4 e o 4,5 é 1,5
a mais que o 3. Isso que é a razão de semelhança. Quantas vezes um é maior que o outro. Então, a razão de semelhança para os lados é igual à razão de semelhança para os perímetros. Não precisaria calcular, porque a gente já viu geometricamente que é igual. Mas a gente vai calcular aqui, tá certo? Então, o perímetro de A basta somar os lados do A. O perímetro de B, de D, basta somar os perímetros de D. Então, somando os de A dá 12, somando os do D dá 18. A razão de semelhança entre D e A, razão é a fração, não é isso? A gente tem que dividir um pelo outro. Então, primeiro na ordem, né? O D pelo A. Quando a gente dividir isso, você pode simplificar ou dividir direto, você também vai achar 1,5, igual a como a gente representou ali na nossa parte geométrica, tá certo? Então, hoje a gente vai parar aqui na letra D, amanhã a gente volta e vai concluir o resto, tá certo? E vamos fazer mais. Quem quiser já ir treinando, fazendo em casa e terminar essa parte, é a aula de amanhã, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada, Osmar, e até a próxima, gente. Boa tarde, valeu, abraço, até a próxima.